Agora, tem candidato no segundo turno que pode ser beneficiado com a volta do X. É o caso do André Fernandes, que é candidato bolsonarista do PL lá em Fortaleza. Está disputando contra o Evandro Leitão o segundo turno na capital do Ceará. O André Fernandes tem 500 mil de seguidores no Twitter. E ele é um heavy user, né? Que é a forma como a gente fala, aquele que usa pra caramba o Twitter. E isso, obviamente, pode causar, na eleição lá em Fortaleza, pode dar a ele uma arma diferente, uma outra munição. O Evandro Leitão, antes da plataforma ser bloqueada, quando eu checava ali os perfis, não tinha nenhum uso frequente do Twitter, tinha uma conta bem pequenininha. E nessas horas, quando você tem uma eleição parelha, cada voto faz diferença. No caso de Fortaleza, tudo indica que é uma eleição que vai ser disputada voto a voto. E quando você tem uma ferramenta como essa, isso obviamente pode trazer um benefício eleitoral, né? Mas você avalia que a rede social ela é um complemento, ou seja, a rede social não inventa feitos da prefeitura, vamos supor, mas dá uma maquiada nas imagens. Então, quem se comunica melhor, consegue chegar melhor até o eleitor. O que eu quero dizer, uma coisa não exclui a outra, né? O quanto você tem de seguidor para se de fato você é um bom prefeito ou não. Mas é um plus que a galera conta. Trazer, por exemplo, aqui o relato do Igor Paulin, que é o marqueteiro que fez JHC ser eleito no primeiro turno capital de Alagoas, Maceió. Eles explicam que a base conceitual que estão usando é a da campanha permanente, que a comunicação do prefeito, mesmo fora do período eleitoral, ela acontece de forma contínua nas redes sociais. E isso fez com que ele não precisasse ter, como outros candidatos tiveram, uma adaptação nas redes sociais durante o período eleitoral. De modo que a comunicação foi mais orgânica, ela foi mais natural. Aquela estratégia, aquele tipo de corte, aquele tipo de trilha sonora, aquele tipo de interação com os eleitores já vinha de antes da campanha eleitoral. É o caso do João Campos, já vinha de antes da campanha eleitoral. E aí, na hora da campanha, a rede ela potencializa esse efeito, porque tem muito mais gente interessada e tem o duelo dos candidatos. Mas em outros lugares, como aqui em São Paulo, por exemplo, você tem o prefeito Ricardo Nunes, que estreou uma nova comunicação nas redes sociais por causa da campanha eleitoral. Então, foi uma estratégia específica de marketing para poder tentar conquistar os eleitores. Agora, é importante que se diga, Elisa, os candidatos que estão no segundo turno devem ter pouca influência dessa volta do X. Com exceção do André Fernandes que eu citei, os candidatos que tinham mais seguidores nessa rede social não avançaram. É o caso, por exemplo, de José Luiz da Atena, Pablo Marçal, que foram candidatos em São Paulo e acabaram derrotados no primeiro turno. Então, o efeito potencial do X no segundo turno das eleições deve ser muito menor do que aquele que eventualmente ele poderia ter se tivesse desbloqueado durante o início da campanha no primeiro turno. Elisa, também a gente pode fazer outra análise mostrando, né, que as redes sociais vão ser o campo aí de desempate para essas campanhas, né? Pedro, Elisa, Clarissa e Theo. Porque se no primeiro turno tem uma diferença entre as campanhas quanto ao tempo de rádio, TV, porque esses minutos são somados de acordo com a quantidade de partidos que cada candidato consegue carregar consigo, né? No segundo turno não tem isso. Há uma paridade de armas, já que você tem somente 2 candidatos, então zera o jogo e cada um tem a mesma quantidade de tempo. Onde vai ser a plataforma de desempate? Na avaliação de alguns desses estrategistas, marqueteiros, é na internet. Porque se você vai para TV e rádio com o mesmo tempo de execução das propagandas, eles acreditam que a linha, né, a capacidade de alcance poderá ser muito maior nas redes sociais. E aqui a gente vai citar um exemplo, que eu não sei se é dos melhores, porque é um candidato que perdeu. No caso do Pablo Marçal versus o Boulos, a mentira do Marçal foi muito mais compartilhada, né, rapidamente, multiplicada para mais usuários do que a resposta, né, a verdade do Boulos. Então, para alguns estrategistas, esse tempo da internet pode influenciar no tempo de convencimento do voto. E como é que fica a justiça, no sentido de justiça eleitoral, Theo Cury? Porque a gente expôs aqui o lance de se o X volta ou não volta, como é que fica a justiça e tudo que tem de responder no X, como é que é a vida do usuário comum, como é que fica a vida dos candidatos.